Fala meu concurseiro, fala minha concurseira, seja bem-vindo aí para mais uma aula. Estamos aqui de volta novamente. Direito Penal, hoje uma aula voltada aí para a Guarda Municipal de Fortaleza, que está com o edital aberto, né? Banca aí, Decam, 1000 vagas. Estou aqui para ajudar você a ser aprovado, aqui para a gente estudar junto Direito Penal, Processo Penal, Legislação Extravagante, tudo que tiver aí. Desde já, antemão, peço desculpa pela minha voz, tá um pouco acabado com a minha voz aqui, mas vai dar certo. Se você ainda não é inscrito, peço que você se inscreva, siga a gente lá no Instagram, @ppconcursos_, lá tem todas as notificações, atualizações de concurso, tem tudo lá, bizu também. É isso, meu aluno, pega teu café, pega tua água e vamos comigo aqui desbravar o direito penal. Hoje, especialmente, a gente vai ver aí o título do crime, que, salvo engano, é o tópico 1 do seu edital da Guarda Municipal de Fortaleza. E é isso. Eu botei aqui no quadro os pontos mais importantes, né? Nosso tempo aqui é limitado, então eu botei os pontos mais importantes. Vamos lá. Abrir nosso vade-mecum aqui, a gente tem um artigo 13º. O artigo 13º diz o seguinte: o resultado de que depende a existência do crime somente é imputável a quem lhe deu causa. Considera-se causa a ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido. Ou seja, meu aluno, para a gente ter um crime, a gente precisa ter três coisas, certo? A gente precisa ter três coisas. O que são essas três coisas? A gente precisa ter a conduta, que vai vir por meio de um nexo causal e vai gerar um resultado. Vamos em um exemplo bem prático, em um homicídio, certo? Eu puxei minha arma aqui e dei o tiro, foi a conduta. Qual foi o nexo causal? Foi o momento do tiro até atingir o corpo, e depois que atingiu o corpo, pegou lá no coração e o cara morreu direto. O nexo causal foi o tiro que atingiu o coração e o cara morreu. Qual foi o resultado? A morte. Você conseguiu entender? A conduta é eu puxar o gatilho em direção a ele. O nexo causal é o projétil sair, atingir o coração, que vai gerar o resultado morte. Show? Então o crime é formado por esses três elementozinhos aí. Show? Vamos lá, artigo 14º. Diz-se o crime consumado. Consumado quando nele se reúnem todos os elementos de sua definição legal. Professor, o que é isso? Elementos, definição legal? Vamos lá, meu aluno, calma, você vai entender. Como ele disse lá, considera-se, disse o crime consumado quando nele se reúnem todos os elementos de sua definição legal. Quais seriam esses elementos? Vamos lá. Esses elementos, meu aluno, a gente chama ele de iter criminis, que são as fases de um crime. É dividido em 4 fases: a cogitação, preparação, execução e consumação. O que é cada um, professor? Vamos lá. Vamos usar aqui o exemplo de um assalto, certo? A fase da cogitação seria o quê? O pirangueiro olhar para aquela loja lá, para a bodeguinha, e pensar assim: pô, essa bodeguinha tá fácil da gente meter uma fita aí, vou roubar. Ele cogitou. Ele foi lá na boca de fumo, onde tem os traficantes em pirangueiro amigo dele, pegou um 38 enferrujado, um 38 que nem atira mais atira, tá todo enferrujado aquela porqueira. Ele fez o quê? Ele se preparou, ele já cogitou e ele já se preparou. Qual que é a fase da execução? É a fase em que ele vai pegar o 38 enferrujado dele, aquela porqueirinha lá, vai lá na bodeguinha, bota na cabeça do dono da bodega e, ó, meu irmão, passa o dinheiro senão tu vai morrer. Ali ele está executando. Quando que se consuma? Quando ele consegue atingir o objetivo dele de ir lá e subtrair o dinheiro e vai-se embora. A partir do momento que ele foi-se embora, ele consumou. Então o crime dele foi consumado. Por quê? Ele cogitou? Sim. Ele preparou? Sim. Ele executou? Sim. E ele consumou? Sim. Esses 4 elementos que são os elementos de sua definição legal. Ou é o iter criminis, certo? Disse o crime, tentativa. Tentado quando, iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias alheias à vontade da gente. Vamos lá, meu aluno. Aqui do outro lado da gente tem a tentativa. Meu aluno, é o seguinte. Na tentativa, ele só vai até aqui, ó. Vamos lá. Na tentativa ele cogitou? Ele cogitou. Ele preparou? Ele preparou. Ele executou? Ele começou a executar. Mas ele parou a execução por circunstâncias alheias à vontade dele. Ou seja, por uma circunstância na qual ele não queria ou ele não provocou, ele teve de parar. Por exemplo, o cara tá roubando, veio uma viatura da polícia, o crime se consumou. Não se consumou porque ele não atingiu o que ele queria atingir. No meio, enquanto ele estava executando, veio uma circunstância alheia, ou seja, uma circunstância que ele não queria e nem previa,
e fez com que ele parasse. Meu aluno, no parágrafo único diz: pune-se a tentativa com a pena correspondida ao crime consumado, diminuída, que eu não coloquei para você, mas ó, diminuída de 1 a 2/3. Vou colocar aqui para você, diminuída de 1 a 2/3, certo? Então, qual que é a pena de tentativa do crime consumado? Diminuída de 1 a 2/3. Show? Se tem alguma dúvida, pode mandar aqui abaixo que eu respondo para você. Vamos lá, meu aluno. Agora a gente vai para a desistência voluntária e arrependimento eficaz. Vamos lá. Desistência voluntária e arrependimento eficaz. O agente que voluntariamente desiste de prosseguir na execução ou impede que o resultado se produza só responde pelos atos já praticados. Vamos lá, meu aluno. Aqui, ó. Desistência voluntária e arrependimento eficaz. Professor, o que é cada um? O que é uma desistência voluntária? O que é um arrependimento eficaz? Vamos lá que eu vou explicar para você. Meu aluno, é o seguinte. Voltando aqui para os exemplos, né? Vamos usar o exemplo do crime de homicídio. Como que se aplicaria a desistência voluntária no crime de homicídio? Imagina que o cara tá com 3 munições no tambor do revólver dele, certo? Ele vai lá e ele tem o objetivo de matar o Joãozinho. Então o cara vai lá, ó, chega com os 3 tiros, dá 2 tiros. Quando ele vai puxar o gatilho para dar o terceiro, ele imagina, pô, eu tô fazendo merda. Então o que ele faz? Ele desiste voluntariamente. Detalhe, tem que ser voluntário. O agente que tem que querer, ele que tem que querer parar. Não é o outro que tem que chegar e aí, vamos embora, para. Não, ele que tem que dizer, pô, tô fazendo merda, vou parar. Quando ele vai puxar o gatilho para dar o terceiro tiro, ele pensa, pô, tô fazendo merda, eu acho que eu vou ser preso. Vou parar e vou embora. Ele desistiu voluntariamente. Nesse caso, ele só vai responder pelos atos já praticados, ou seja, se ele tinha a intenção de matar o Joãozinho, ele iria responder por tentativa de homicídio, concorda comigo? Sim. Porém, se ele acertou 2 tiros e voluntariamente saiu, ele só vai responder por lesão corporal, porque a vontade dele naquele momento seria somente ferir o Joãozinho. Aliás, a vontade dele não seria nada, porém ele acabou ferindo o Joãozinho. E quando ele feriu e foi-se embora, ele já não tinha mais vontade de matar. Então não é mais homicídio. Ele vai responder pelo que ele já praticou. Ou seja, atingiu 2 tiros na perna. Lesão corporal. Beleza? E o que é o arrependimento eficaz? Segue nessa mesma linha de raciocínio dele querer dar os 3 tiros. Ele deu os 3 tiros, certo? Tinha 3 tiros, deu todos os 3. Depois disso, o que ele vai fazer? Ele vai, na hora que ele deu o terceiro, que atingiu o Joãozinho, ele vai pensar, pô, fiz merda. Ele vai pegar o Joãozinho, colocar dentro do carro dele e ir para o hospital para tentar salvar o Joãozinho. Ele se arrependeu posterior à execução do crime, certo? Detalhe, para ele poder responder pelos atos praticados aqui, o arrependimento tem que ser eficaz, ou seja, o Joãozinho tem que sobreviver. E se o Joãozinho morrer, professor? Aí o agente vai responder por homicídio. Mas o agente, quando ele deu o terceiro tiro, logo em seguida ele já não se arrependeu? Sim. Porém, quando ele começou, ele queria praticar o crime de homicídio e ele conseguiu consumar. Entendeu? Diferente do primeiro exemplo, que ele queria um homicídio, porém no final ele já não queria mais nada. Então deu 2 tiros na perna e não se consumou o homicídio, apenas lesão corporal. Aqui se consumou o homicídio, caso o Joãozinho morra. Caso não, ele só vai responder pelos atos já praticados, lesão corporal. Beleza? Vamos aqui, ó, pro crime impossível, só para dizer um negócio para você. Crime impossível não se pune, beleza? Não se pune crime impossível. Por que você vai punir uma pessoa que tentou matar alguém que já estava morto? Não tem como, beleza? Vamos aqui, ó, pro crime doloso. Cadê? Não coloquei aqui. Não, aqui não vai entrar hoje. Crime doloso a gente já vai ver em outras partes aí, certo? Vamos direto aqui, meu aluno, ó, pro arrependimento posterior. Vamos lá. Os crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, até o recebimento da denúncia ou da queixa por ato voluntário do agente, a pena será reduzida de 1 a 2/3. Vamos lá. No arrependimento posterior, meu aluno, para o agente conseguir receber esse benefício do arrependimento posterior, tem que cumprir 4 requisitos aí. Vamos lá. Quais que são? O crime tem que ser sem violência ou grave ameaça. O agente tem que reparar o dano ou restituir a coisa.
tem que ser até o recebimento da denúncia. Isso tudo por ato voluntário da gente. O agente tem que querer, o agente tem que realmente se arrepender e ir lá tentar se desculpar com a vítima, né? Só que nesse caso ele não vai ficar isento de pena, ele só vai ter uma redução de 1 a 2 terços na pena, beleza? Lembre-se disso, meu aluno, ato voluntário. Lembre-se que é em crime sem violência ou grave ameaça. Pode fazer esse homicídio? Não pode. Tentativa de homicídio? Não pode. Pode em furto? Pode. Por quê? É um crime sem violência ou grave ameaça, ele consegue reparar o dano, restituir a coisa, por exemplo, uma porta que ele utilizou para invadir, beleza? Então, é isso aí. Bom, meu aluno, voltando aqui, agora para a gente poder fechar aí, vamos falar a respeito das excludentes de ilicitude, estão presentes lá no artigo 23º, certo? Vamos lá, artigo 23º. Não há crime quando o agente pratica o fato, estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal e exercício regular do direito. Vamos lá, meu aluno, para a gente poder entender isso aí, você tem que saber o seguinte, ó. O crime, meu aluno, o crime, ele é aí um conglomerado segundo a teoria tripartite. A teoria que rege o crime é essa, teoria tripartite. O crime é uma conduta ilícita, uma conduta típica. O crime é, meu aluno, uma conduta culpável, certo? É uma conduta culpável. Meu aluno, quando a gente tem aí a exclusão de ilicitude, o que vai ser excluído nessa teoria? O que vai ser excluído aqui, meu aluno, ó, é a conduta ilícita, certo? É a conduta ilícita. Vamos lá. Para haver crime, tem que ter essas três coisas. Tem que ser uma conduta ilícita, uma conduta típica e uma conduta culpável. Tem os três, é um crime. Se só tem dois, não é crime. Se só tem um, não é crime. Se não tem nenhum, não tem crime. Quando a gente age em legítima defesa, por exemplo, houve uma conduta culpável? Houve. O cara matou o outro. Houve uma conduta típica? Sim, ele agiu com dolo. Mas houve uma conduta ilícita? Não. Por quê? Porque ele cometeu um homicídio para salvar a própria vida. Então ele agiu em legítima defesa. Logo, vai excluir a ilicitude do fato. E se só tem dois, ao invés de três, não há crime. Conseguiu entender? Se o agente age em algum desses quatro casos aqui, ele vai estar excluindo a ilicitude, ó. Excludente de ilicitude, ele vai estar excluindo a conduta ilícita do crime. Se não há a conduta ilícita, só há a conduta típica e culpável, não há crime. Eu falei para você, para ser crime tem que haver todos três, beleza? É só me dar um exemplo aí de legítima defesa. Aluno, legítima defesa, você está andando lá no parque com a sua família, vem um cara para cima de você tentar matar você. Você saca a sua pistola, sua Super 380, dá 3 disparos e mata o agente. Você agiu em legítima defesa, você agiu em legítima defesa para salvar a sua vida. Mas lembre-se, legítima defesa não é só em benefício próprio, e sim em benefício próprio ou de outrem. Se você vê alguém matando outra pessoa na rua e você vai lá e mata o agressor, você está agindo em legítima defesa de outrem, certo? Só que vamos lembrar, a excludente de ilicitude, ela possui o excesso punível. O que é o excesso punível? Vamos lá. Esse mesmo cara que veio até você para matar você, você foi lá, sacou sua arma e você deu um tiro nele, certo? Esse um tiro já foi o suficiente para sanar a injusta agressão dele. Um tiro já foi o suficiente para sanar a injusta agressão. Ou seja, até esse tiro você está legal. Agora, você muito puto, você com um nervo à flor da pele, você dá mais 5 disparos neles. Ou seja, você foi além da legítima defesa. A legítima defesa, meu aluno, ela é até cessar a injusta agressão. Se for preciso 20 tiros para cessar a injusta agressão, você ainda vai estar em legítima defesa. Agora, deu 21 em diante, já não é mais legítima defesa. Aí você já realmente quis matar por matar mesmo, não foi para salvar a sua vida. Beleza? Meu aluno, é isso aí. A aula de hoje, uma aula mais curtinha, né? Eu tô com a minha garganta um pouco debilitada aí. Espero que você esteja conseguindo entender. Caso você tenha alguma dúvida, deixa aqui embaixo. Peço que você siga a gente lá no Instagram, @ppconcurso_.
Se inscreve aqui no canal para não perder as próximas aulas. Vamos juntos buscar essa vaga aí na Guarda Municipal de Fortaleza. Uma vaga já é sua, pode ter certeza disso. Isso aí, deixe seu like, comenta, se inscreva aqui e vamos junto até a próxima. Bom.